Salve, salve, amiguinho! Beleza aí? Tranquilo? Suave? Yes, é muito bom estar com vocês nesse momento, galera. Então, o que vocês já sabem sobre população europeia? O que vocês já estudaram sobre a população da Europa? Não sabem? Uai! Então vamos ver. Olha aqui, população europeia, amiguinho. Nós vamos aqui a um panorama geral de informações sobre a população do continente europeu. Beleza? É isso que nós vamos estudar, amiguinho. Olha aqui, vamos começar por isso. O continente europeu apresenta uma densidade demográfica ou uma população relativa de 74 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso quer dizer, amiguinho? Quer dizer que para cada quilômetro quadrado habitam 74 pessoas. Belezinha? Como chegar a esse dado, amiguinho? Eu tenho aqui a população absoluta. A Europa tem aproximadamente 760 milhões de habitantes e tem a sua área. O continente europeu tem aproximadamente 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Se eu dividir a população absoluta pela sua área, terei 74 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Tranquilo aí. Mas é necessário entender o seguinte. Olha aqui, ó, esse dado é relativo. Não quer dizer necessariamente que na realidade cada quilômetro quadrado tenha 74 pessoas. Não, não. O que é importante você saber é que a população europeia é mal distribuída. Ela não se distribui uniformemente pelo espaço europeu. Por que isso acontece, amiguinho? Nós temos que considerar dois fatores básicos. O natural, o econômico. Fator natural, clima e relevo. Vocês sabem que o extremo norte, o norte da Europa, é muito frio, o que inibe a concentração populacional. Tranquilo? O sul da Europa, se considerarmos o relevo, é montanhoso, embora clima mais ameno, é um relevo montanhoso, o que também acaba dificultando, num contexto geral, a fixação humana. Agora, a região central apresenta esses elementos, esses fatores, em condições favoráveis. Um clima ameno, do tipo temperado, e um relevo de planície. Tranquilo? Outra questão, a de ordem econômica. Historicamente, essa região central da Europa, favorecida pelo desenvolvimento econômico, pela concentração industrial, por maior fluxo de comércio, atraindo, portanto, a população a se fixar nessa área. Tranquilo? Essa é a ideia que você precisa ter. A concentração populacional, a maior concentração na região central da Europa, na região de planície, onde o clima também acaba favorecendo. Enquanto que o extremo norte e o sul, em virtude de clima e relevo, um clima muito frio, um relevo montanhoso, acaba dificultando, inibindo a fixação humana. Tranquilinho? Joia, galera! Outro ponto importante. Olha aqui, o continente europeu já atingiu a sua transição demográfica, passando pelas fases da transição demográfica. Como? Olha aqui, o continente europeu sai de um momento de baixo crescimento populacional, a fase 1, entra numa fase de expansão demográfica, a fase industrial. Posteriormente, ainda na fase industrial, começa a declinar, a natalidade começa a cair bem mais acentuadamente do que a mortalidade, e entrando na sua quarta e quinta fases, numa fase de estabilidade ou estagnação demográfica e crescimento negativo. É justamente essas duas fases da transição demográfica em que o continente europeu está que nós temos que voltar as atenções. Porque o continente europeu vem apresentando contínuo declínio do seu crescimento populacional. As suas taxas de fecundidade e de natalidade vêm caindo continuamente, amiguinho. Por que essas taxas caem? Vamos considerar alguns fatores. O custo de vida urbano, o custo de vida é muito alto. Isso acaba sendo um fator de inibição à demografia.
Outro fator importante, a inserção da mulher no mercado de trabalho. A busca por a sua independência financeira leva a mulher a pensar primeiro no seu aspecto profissional para posteriormente pensar em ter filhos. Outro fator, galerinha, que você precisa pensar, planejamento familiar. Os casais buscam cada vez mais adotar um planejamento familiar para que tenham menos filhos. 2, 1 filho. Tranquilo? E acesso aos métodos contraceptivos. Esses fatores conjugados acabam levando a esse declínio populacional. Um declínio contínuo, seja na quarta fase ou na quinta fase, nós temos que pensar que em alguns países já apresentam um crescimento demográfico negativo, amiguinho, um crescimento vegetativo negativo. Perfeito? Isso é preocupante, porque esses países, que estão na quarta e quinta fases têm que se preocupar com a questão demográfica, porque cada vez mais a parcela de idosos vem aumentando. O continente europeu sai, num primeiro momento, de um continente jovem para um continente adulto e agora um continente idoso, em virtude da grande concentração, do grande número, amiguinho, de população idosa na Europa. E isso traz alguns impactos. Quais são esses impactos? Vamos aqui, amiguinho. Questão da saúde. Os governos precisam, cada vez mais, canalizarem recursos para a área da saúde para atenderem essas populações idosas, ok? O gasto com a saúde junto à população idosa tem sido muito alto, então isso é um fator preocupante. Outra questão, custos previdenciários. Se é um continente idoso, quer dizer que tem o quê? Muitos aposentados, ok? Isso é muito importante você saber. Se eu estou aposentado, alguém tem que bancar minha aposentadoria. Quem? Quem está no mercado de trabalho. E se a população vem diminuindo, o número de jovens vem diminuindo, tende a diminuir também, está diminuindo o número de ingressos no mercado de trabalho. Cada vez menos pessoas estão ingressando no mercado de trabalho, amiguinho, gerando um custo previdenciário para os países. Um outro ponto importante, muito aposentado, pouca mão de obra. Não tem entrada no mercado de trabalho, poucos jovens, então poucas pessoas no mercado de trabalho, o que gera também impacto sobre previdência, ok? Onde alguns países têm que fechar os olhos para a imigração, amiguinho. Fique atento a isso. E tratando-se de imigração, o continente europeu foi no passado um continente de imigrante e após a Segunda Guerra Mundial um continente de imigrante. Tem se tornado um continente de atração populacional. Por que as pessoas estão indo para a Europa? Nós temos que pensar, ok? Qualidade de vida, nós temos que pensar prosperidade econômica e estabilidade política. Fatores que servem de atração para os imigrantes se deslocarem para a Europa e não para outras regiões do planeta. Então vamos pensar, ok? O que leva as pessoas hoje a migrarem? O principal motivo que leva as pessoas a migrarem é o fator econômico. As pessoas buscam o quê? Qualidade de vida. As pessoas buscam o quê? Prosperidade econômica. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Onde tem a prosperidade econômica, amiguinho? Europa! Perfeito? Então as pessoas saem da Ásia, do Sul, Sudeste Asiático, do Oriente Médio, do Norte da África, da América Latina e vão para onde? Vou para a Europa, meu sonho de vida, a minha solução. O meu futuro está no espaço europeu. E é tudo bacaninha? Não, não é tudo bacaninha. Nem tudo são flores. O europeu não vai receber esse imigrante com festas, amiguinho. Não vai. Ele vai receber com desconfiança. Ele vai receber com preconceito. Ele vai tratar essa galerinha com violência. Está entendendo? Preconceito, intolerância, violência, tem um nome, amiguinho. Qual? Xenofobia, amiguinho. Essa é a palavra que você precisa guardar. Comportamentos hostis
intolerância, aversão ao estrangeiro, aversão ao imigrante. Perfeito? Muitos países, pressionados pelas suas populações, vêm criando mecanismos, aprovando leis para frear essa onda imigratória. Os bárbaros do sul, para frear os bárbaros do sul. Tranquilo? E um detalhezinho, fique atento. O que é imigrante? É o que sai em direção a outro local? Eu saio imigrante, chego imigrante? Muito bem. Temos que considerar que a imigração é um fator espontâneo, onde as pessoas buscam livremente se deslocar pelo espaço. Um outro ponto importante que você tem que saber que é essa diferença entre imigrante e refugiado. O refugiado, entre aspas, é um imigrante forçado. Ele não está se deslocando porque ele quer, ele está se deslocando porque ele está sendo forçado a sair, amiguinho. Por que ele sai forçosamente? Por conta dos conflitos políticos, religiosos, né, das perseguições. Perfeito? Então, em virtude, ele está saindo, ele está fugindo dessa perseguição. E ele vai perdendo até a esperança de voltar. O imigrante, ele vai e poderá retornar a qualquer momento ao seu país de origem. Então você precisa entender essa sutil diferença entre imigrantes e refugiado. Refugiado é um imigrante forçado. Ele está fugindo de perseguições, a exemplo do Oriente Médio, a exemplo da Síria. Tranquilo? O imigrante, ele é espontaneamente uma pessoa que se desloca pelo espaço. Perfeito? Então você precisa ficar atento a esses detalhezinhos, galera. Perceber como é fácil? Olha aqui, entender esse panorama geral. Uma alta densidade demográfica, porém, não significa que a população esteja bem distribuída pelo espaço. Pelo contrário, a população é mal distribuída. Perfeito? Concentrando-se sobretudo na região das planícies, região de maior progresso econômico, industrial, né? Uma concentração urbana industrial. Nós temos que considerar que a Europa já passou pelas fases da transição demográfica, chegando hoje à quarta e quinta fase. Isso é preocupante porque nessas fases o crescimento começa a declinar, levando alguns países a um crescimento negativo, predominando idosos e acarretando problemas. Em virtude desses problemas, temos que considerar também a questão da imigração e suas consequências, e em particular aí a questão da xenofobia. Beleza? Esse é o panorama que você precisa saber nesse momento, amiguinho. Sabendo isso, é sucesso, cara. É tranquilão. Beleza? Então, espero que tenha gostado. Até um próximo encontro. Até uma próxima oportunidade. Valeu? É isso aí. Aquele abraço. Sucesso. É nóis. Yes!